O que faz um jogo ser inesquecível? Gráficos de ponta? Combates frenéticos e inovadores? Um mundo aberto gigantesco para explorar? Tudo isso realmente é importante, claro. Mas, de tempos em tempos, surge aquele algo a mais que a gente nem sabe explicar, mas que parece bem lá no fundo que a gente sempre desejou. Um jogo que não quer apenas te tirar do tédio, mas te fazer refletir. Hoje, a gente vai falar sobre um desses casos raros do mundo dos games. Na minha opinião, é um forte candidato a jogo do ano. E ele é Clair Obscur Expedition 33. Eu já adianto, ao meu ver não é por acaso. Quando ouvi falar dele pela primeira vez, eu esperava apenas o que o trailer prometia. Combates dinâmicos, aquele visual marcante e talvez alguns antagonistas memoráveis. Mas o que eu encontrei na verdade foi uma obra de arte. E o mais legal, em todos os sentidos possíveis da palavra. O próprio nome, Clair Obscur, já nos dá uma pista. É uma referência direta ao chiaroscuro, a técnica de pintura que usa contraste radical entre luz e sombra para criar uma beleza rara. Cara, quase dolorosa. E essa é a metáfora perfeita para o tema que vamos falar a partir de agora. A melancólica beleza da narrativa de Clair Obscur. O verdadeiro brilho do jogo, na minha opinião, está na narrativa, storytelling, e o jogo não perde tempo. Nos primeiros minutos de gameplay você já entende o peso do mundo em que pisou. A gente está diante de uma tragédia em contagem regressiva, uma tragédia chamada Gomage. Imagina que você vive num mundo onde o seu destino é selado anualmente por um pincel. Uma entidade divina, silenciosa e implacável, conhecida como a Artífice, surge todo ano para pintar um número em um monólito colossal. Cada pessoa com a idade superior a esse número simplesmente deixa de existir. Ela é completamente apagada da realidade. Ano após ano, os habitantes de Lumière, a bela, surreal e frágil cidade que o jogo retrata, assistem a esse ritual fúnebre. Eles veem amigos, familiares e vizinhos desaparecerem. E dessa vez, o pincel da Artífice pinta o número 33. A partir daquele momento, uma geração inteira é sentenciada. E a contagem regressiva continua. A extinção total de Lumière parece iminente. E o fato da narrativa apresentar o jogador ao Gomage, através da despedida de Gustave e Sophie, é de uma sensibilidade ímpar. Puro envolvimento emocional, quase te teletransporta para dentro de Lumière de tão imersivo. E é aqui que nasce um dilema coletivo que move boa parte da trama. Você aceita o fim ou ousa desafiar o inevitável? Assim surgem as expedições. Grupos de homens e mulheres corajosos que escolhem lutar, mesmo quando o destino parece já ter sido pintado na grande tela do destino. E então, nós estamos prestes a nos juntar à Expedição 33. Ok, importante aqui. Eu preciso deixar um aviso muito claro. A partir desse ponto do vídeo, a gente vai entrar num território pantanoso chamado spoiler. Se você ainda não jogou e quer descobrir por conta própria, talvez seja a hora de pausar o vídeo. Mas se você, assim como eu, acredita que entender a profundidade de uma história só a torna mais rica, continue por sua conta e risco. Mas é sério, tem muito spoiler aqui. Conforme a Expedição 33 avança, seguindo os rastros de expedições anteriores e alcançando lugares até desconhecidos, nós começamos a descobrir a verdade por trás da Artífice. Não, ela não é uma deusa. Também não é um demônio. Ela faz parte de uma família. A família de Sandre. Uma linhagem de pintores com a habilidade extraordinária de criar realidades alternativas. Mundos inteiros dentro de quadros mágicos. E então vem o choque. A revelação que muda completamente a relação do jogador com o jogo. Lumière não é real. O mundo pelo qual o jogador está lutando o tempo todo, as pessoas que ele aprende a amar, a cidade inteira que ele tenta defender da Artífice, é só uma pintura, uma fantasia criada por amor e por um luto tão profundo que foi capaz de dobrar a própria realidade. Lumière, essa obra de arte viva, foi criada por Verso de Sandre, um jovem pintor da família, quando ainda estava vivo. Mas após a sua morte em um trágico acidente,
que na verdade foi muito bem arquitetado, mas eu não vou entrar em detalhes aqui, sua mãe, Aline, que o mundo conhece como a Artífice, não suportou a perda. Em um ato de desespero e negação, ela entra na pintura para manter o seu filho vivo, mesmo que seja apenas um retrato falso, uma memória presa em tinta e magia. Mas Aline não está sozinha nesse luto. Renoir, seu marido e pai de Verso, também entra no quadro, mas com um objetivo oposto. Ele vê a prisão que a sua esposa criou. Ele entende que aquele mundo é um ciclo de dor que impede todos da sua família de seguir em frente. Renoir, na verdade, quer destruir essa pintura, o que para ele significa libertar a sua família. Aline, por sua vez, resiste com todas as suas forças para manter essas memórias vivas, ainda que seu filho não esteja vivo. Eles travam uma batalha silenciosa, um conflito de ideias e principalmente corações partidos, que sem que os habitantes de Lumière saibam, está destruindo o mundo ao seu redor. No meio dessa crise familiar está a filha do casal, Alicia. Convencida por sua irmã Claire a entrar no quadro para tentar acabar com o conflito dos pais, ela faz esse sacrifício. Mas ao cruzar a fronteira da tela, o poder daquela realidade de luto é tão forte e a influência de sua mãe no quadro é tão intensa que Alicia perde sua identidade. Suas memórias são apagadas. E lá, ela renasce como Maëlle, a protagonista que é jogável desde o início do jogo. Uma jovem sem passado, lutando por um futuro que ela nem sabia que era uma ilusão. Tá, confesso que quando eu descobri isso, eu fiquei um pouco chateado. Eu tinha criado um apego emocional genuíno com Lumière e seus habitantes, e saber que tudo não passava de uma pintura mágica foi meio esquisito. Mas foi aí que o jogo me pegou de vez. Clair Obscur é sobre isso, sobre o peso da perda e o que nós fazemos, as loucuras que cometemos para evitar sentir esse peso. Quando Maëlle, ou melhor, quando Alicia recupera suas memórias, ela se depara com a escolha mais cruel de todas. E esse é o verdadeiro dilema do jogo, que é entregue diretamente nas mãos do jogador. De um lado, a fantasia, o mundo da pintura onde ela renasceu, onde encontrou afeto, amizade e um sentido para viver. Manter aquela realidade intacta significava proteger esses sentimentos. Significava dar uma nova chance para Gustav e Sophie poderem viver a vida juntos, que eles não tiveram tempo. Já do outro lado, a realidade. Aceitar a morte do irmão, a dor dos pais e destruir aquilo que, paradoxalmente, a conforta diante de tudo isso. Destruir o mundo que nós aprendemos a gostar, mas em troca de viver a verdade, lá fora do quadro. E talvez, finalmente recomeçar, superando o luto da perda de um irmão querido. O clímax do jogo se resume a um duelo entre Maëlle e o verso que foi pintado dentro da tela. E o mais impressionante e cruel de tudo isso é que a decisão de quem sairá vitorioso é inteiramente sua. Lutar como Maëlle e permanecer no mundo que criamos para sobreviver a esse trauma, ou lutar como verso e destruir o quadro para que a vida real possa recomeçar. Esse é o verdadeiro dilema de Clair Obscur. Um dilema que transcende a tela e confronta a alma. Ele nos faz uma pergunta muito difícil, quase íntima. Preservar a fantasia para evitar a dor ou encarar a verdade, por mais que ela machuque? Quantas vezes, em nossa própria vida, nós já não escolhemos viver numa pequena mentira só porque ela era mais fácil de lidar do que a verdade? Quantas vezes nós prolongamos um sofrimento só para não ter que encarar o fim de algo que amamos ou de um sonho que gostaríamos de ter vivido? A própria trilha sonora do jogo nos confronta. E confesso que só fui prestar atenção nesse detalhe após ter terminado o jogo, até porque eu não falo francês. Existe uma música chamada Aline. Não por acaso se chama Aline. Preste atenção na tradução de um trecho dela. Sors et fuis, je t'en prie. Fuis ce tableau maudit, cette toile d'une fausse vie. Por mais que doa, lidar com a realidade é necessário. É bem verdade que a vida tem sim um prazo de validade. Isso é fato, imutável. Mas talvez seja isso que torna a experiência humana tão preciosa.
Sem a tristeza não haveria contraste para podermos experimentar a alegria. E sem a perda, não haveria valor naquilo que se tem. Sem a sombra, a luz não se destaca. Isso é o chiaroscuro. Isso é Clair-Obscur. Obras que mexem com nossos valores e sentimentos mais profundos merecem um destaque especial. Elas são o ápice da boa arte. E é exatamente isso que Clair-Obscur Expedition 33 é. Boa arte. Se histórias assim também te impactam, então você está no lugar certo. Considere se inscrever aqui no canal do Universo História para mais análises que nos fazem refletir sobre a vida através das lentes da fantasia. Obrigado por assistir. Até de repente.